O que vou revelar agora foi mantido em segredo por anos e as consequências podem ser desastrosas. O que você vai descobrir nos próximos minutos mudará completamente a sua percepção sobre o futuro que nos aguarda. Você já se perguntou por que algumas profecias parecem se cumprir de maneira inquietante? Há algo acontecendo que ninguém teve coragem de dizer e você precisa saber disso antes que seja tarde demais. O que vou compartilhar tem prazo de validade e você não pode ignorar este alerta. Pouquíssimas pessoas sabem, mas documentos vazados do Vaticano revelam que Padre Pio, um dos santos mais venerados da Igreja, fez previsões alarmantes sobre o ano de 2025. Imagine quando você souber que o que está por vir pode impactar não apenas sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Você se sente preparada para encarar essa realidade? A verdade é que o Vaticano está em desespero, tentando controlar essa informação para que não chegue até você. Mas eu estou aqui para garantir que você conheça essa revelação. Continue assistindo, porque em alguns minutos vou revelar detalhes que podem mudar o rumo da sua vida. Padre Pio alertou para uma série de eventos que podem afetar a humanidade de forma profunda e impactante. Mas isso não é nada comparado ao que vem a seguir. O que descobri em seguida foi ainda mais chocante, uma mensagem clara de esperança, mesmo em meio ao caos. Como você se sentiria sabendo que muitos dos desafios que enfrentamos hoje podem estar relacionados a essas profecias? E se eu te dissesse que a sua fé e a sua determinação podem ser a chave para enfrentar o que está por vir? Escreva "Eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. O momento de agir é agora. Os documentos que vazaram indicam que 2025 será um ano de grandes mudanças. O Vaticano está preocupado com o impacto que essas revelações podem ter sobre a fé das pessoas. A dúvida começa a surgir: será que estamos preparados para o que está por vir? As palavras de Padre Pio ecoam em nossos dias, e muitas mulheres da sua geração, que enfrentaram tanto ao longo da vida, sentem que a fé é a única âncora em meio a tantas incertezas. Pense por um momento, quantas vezes você já se sentiu perdida, sem saber qual caminho seguir? Essa é uma sensação que muitas de nós conhecemos bem, especialmente em tempos de crise. Mas a boa notícia é que, mesmo em meio ao desespero, há um plano divino em ação. Declare "Amém, eu creio", se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Padre Pio não era apenas um homem de fé, ele era um visionário. Suas mensagens, embora possam parecer obscuras à primeira vista, estão repletas de sabedoria. Ele falava sobre a importância de manter a esperança acesa, mesmo quando tudo parece estar desmoronando ao nosso redor. E o que vem a seguir pode ser um divisor de águas. Você está pronta para ouvir? Os documentos mencionam não apenas desastres naturais, mas também crises sociais e espirituais que podem abalar a estrutura da sociedade como conhecemos. Você já parou para pensar como isso pode afetar sua família, seus amigos e até mesmo a comunidade ao seu redor? A verdade é que estamos todos conectados e o que afeta um, afeta a todos. Deixe "Eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. À medida que as informações continuam a vazar, a pressão sobre o Vaticano aumenta. Há quem diga que a Igreja está tentando esconder a verdade, temendo uma crise de fé sem precedentes. Mas, como você sabe, a verdade sempre vem à tona. E é nesse momento que precisamos nos unir, nos apoiar e nos preparar para o que está por vir. Pare agora e pense nisso por um momento. Como você pode ser uma luz em meio à escuridão? Imagine quando você estiver cercada por pessoas que compartilham da mesma fé, unidas em oração, enfrentando os desafios que se aproximam. A força coletiva de uma comunidade unida pode ser transformadora. E o que descobri é que a fé pode ser a nossa melhor defesa. Escreva "Deus é fiel" se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Mas não podemos ignorar a gravidade da situação. As profecias de Padre Pio não são apenas alegorias, elas são advertências sobre o que está por vir. E a urgência em compartilhar essa informação é real. Você sente que precisa fazer algo? E se eu te dissesse que a sua voz e suas ações podem fazer a diferença? Eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona.
Os sinais estão por toda parte e aqueles que têm olhos para ver e ouvir precisam se levantar e agir. O Vaticano pode tentar abafar a mensagem, mas a verdade é que a luz sempre vence as trevas. Você está pronta para ser uma portadora dessa luz? Continue assistindo, porque em alguns minutos vou compartilhar exatamente como você pode se preparar para 2025 e além. E se tudo isso parecer assustador, lembre-se, a esperança é mais poderosa do que o medo. A fé pode mover montanhas e você tem o poder de transformar sua realidade. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. A cada passo que damos juntos, estamos mais perto de um futuro iluminado pela fé e pela solidariedade. À medida que nos aproximamos do final desta revelação, lembre-se de que cada um de nós tem um papel a desempenhar. O que você fará com essa informação? Você se unirá àqueles que buscam a verdade e a luz ou permanecerá em silêncio, esperando que tudo se resolva por conta própria? A escolha é sua, mas a hora de agir é agora. Declare: Amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. O que está por vir requer coragem, fé e determinação. E você, mulher forte e resiliente, tem tudo isso dentro de si. Vamos juntas enfrentar os desafios que 2025 nos reserva. Lembre-se, a esperança é a luz que brilha em meio à escuridão, e com fé podemos transformar o futuro. O que você vai fazer com essa revelação? A hora de agir é agora. Você está prestes a descobrir como se preparar para os desafios que se aproximam. A cada dia que passa, os sinais se tornam mais evidentes. E o que posso te contar é que o poder da união e da fé pode nos guiar em meio a essa tempestade. Você se sente pronta para ser uma parte ativa dessa mudança? Porque a verdade é que a transformação começa dentro de cada uma de nós. Os documentos vazados falam sobre uma grande crise que se aproxima, algo que pode abalar as bases da fé e da sociedade. Imagine você, em meio a isso tudo, segurando a mão de uma amiga, compartilhando palavras de esperança e força. Como você se sentiria sabendo que juntas vocês podem enfrentar qualquer desafio? É esse o espírito que precisamos cultivar. Escreva: Eu confio em Deus, se você já sentiu essa força em sua vida. E aqui está o detalhe mais surpreendente. Padre Pio também falava sobre a importância de cada um de nós se conectar com a espiritualidade e buscar a verdade. Ele acreditava que, mesmo em meio ao caos, a fé verdadeira poderia nos dar a clareza necessária para discernir o que é certo e o que é errado. Você já parou para pensar em como a sua fé pode ser a sua bússola diante das incertezas? Acredite, você tem essa capacidade e é hora de exercê-la. Mas, como tudo na vida, essa jornada não será fácil. Haverá momentos de dúvida, de medo e talvez até de desespero. Mas é exatamente nesses momentos que precisamos nos lembrar das palavras de Padre Pio. A oração é a melhor arma que temos. Imagine você se reunindo com outras mulheres, colocando suas mãos sobre a mesa e orando juntas, clamando por proteção e sabedoria. Que força isso geraria! Deixe Eu Tenho Esperança, se você acredita que a oração pode mudar o cenário. Continuando, é essencial que você compreenda que as profecias de Padre Pio não se restringem a um único evento ou a um único lugar. Elas se espalham pelo mundo, afetando todos nós. O que podemos fazer? Nos preparar. A união e a solidariedade serão nossas aliadas. Pense em quantas vezes você já foi um pilar de força para alguém em sua vida. Agora é a hora de expandir essa força, de se conectar com mais mulheres ao seu redor. E enquanto continuamos essa jornada, pergunte-se: você está disposta a ser uma mensageira da fé? A transmitir esperança em um mundo que parece tão caótico? O Vaticano pode lutar para manter essas informações sob controle, mas a verdade é que a luz da verdade sempre prevalece. Você sente que tem o que é preciso para ser essa luz? Declare: Amém, eu creio, se você acredita que pode fazer a diferença. Vamos explorar o que podemos fazer para nos preparar. O primeiro passo é fortalecer sua espiritualidade. Reserve um tempo todos os dias para a oração e a meditação. Conecte-se com sua essência e busque a orientação divina.
Imagine-se sentada em silêncio, respirando profundamente e sentindo a presença de Deus ao seu redor. Isso não é apenas um momento de paz, mas uma preparação para os desafios que estão por vir. Deus é fiel se você reconhece essa necessidade em sua vida. Além disso, esteja atenta às necessidades da sua comunidade. O que você pode fazer para ajudar quem está ao seu redor? Muitas mulheres em sua faixa etária já passaram por dificuldades e podem se sentir perdidas. Você pode ser a mão amiga que elas precisam. Pense em como você pode organizar um grupo de apoio, um círculo de oração ou até mesmo um encontro para compartilhar experiências e fortalecer a fé. Você está pronta para dar esse passo? Deixe "Eu confio" se acredita que sua voz pode ser uma fonte de esperança. E o que vem a seguir pode ser ainda mais revelador. As informações que surgirem nos próximos meses podem exigir de nós uma ação rápida e decisiva. Portanto, mantenha-se informada e aberta às mudanças. O que você descobre agora pode ser a chave para ajudar outras pessoas que estão perdidas. Pense em como você se sentiria sabendo que estava ajudando a guiar alguém em meio à escuridão. Isso não é apenas um chamado, é uma responsabilidade. Enquanto nos aproximamos do final desta reflexão, lembre-se de que você não está sozinha. Muitas mulheres estão passando por isso, e juntas podemos criar uma rede de apoio poderosa. Sinta a força que vem dessa união. Declare "Eu tenho esperança" se você acredita que unidas somos mais fortes. E para finalizar, quero que você guarde uma mensagem no seu coração. A esperança é uma luz que nunca se apaga. Mesmo quando as sombras parecem se aproximar, mantenha sua fé firme e sua mente aberta, porque no final a verdade sempre brilha. Você está pronta para essa jornada? A hora de agir é agora. O que você está prestes a ouvir pode mudar tudo. Uma nova onda de informações está surgindo, revelando ainda mais detalhes sobre as profecias de Padre Pio e os eventos esperados para 2025. Você está preparada? As palavras de alerta estão se espalhando, e o que foi dito em segredo por tanto tempo agora pode finalmente vir à tona. Permita-se sentir a urgência dessa mensagem, porque cada segundo conta. A primeira revelação que quero compartilhar é sobre a crescente divisão que se aproxima, não apenas entre as nações, mas dentro de nossas comunidades. Você já percebeu como as conversas ao seu redor têm se tornado mais tensas? O que antes era apenas uma diferença de opinião, agora se transforma em confronto. Imagine como isso pode impactar sua família e seus laços mais próximos. O que você fará quando perceber que aqueles que ama estão em desacordo? Deixe "Eu confio" se você acredita que a união pode superar a divisão. Os documentos vazados não falam apenas de desastres físicos, mas também de uma crise espiritual que pode deixar muitos desorientados. As incertezas sobre o futuro podem gerar desespero, e a fé é a única âncora que nos manterá firmes. Mas como você pode se preparar isso? Como pode ser um farol de esperança em meio à confusão? É hora de refletir sobre o seu papel nessa situação. Declare "Amém, eu creio", se você se compromete a ser um exemplo de fé e resiliência. E aqui está um detalhe que pode ser ainda mais alarmante. As profecias também mencionam um aumento na perseguição à fé e à espiritualidade. Em um mundo onde a intolerância parece ganhar espaço, como você se sentirá se a sua crença for questionada? O que você dirá para aqueles que tentarem abafar sua voz? A sua fé pode ser um poder transformador. Imagine-se firme, defendendo suas crenças com amor e dignidade, mesmo quando a pressão aumentar. Escreva "Deus é fiel" se você acredita que a fé é mais forte do que qualquer desafio. Enquanto isso, o Vaticano continua a lutar contra a onda de informações que está emergindo. As vozes que clamam por transparência estão se multiplicando. E a verdade é que, quando a verdade é revelada, não há como voltar atrás. Você já se sentiu como se estivesse vivendo em um filme onde as revelações mudam o curso da história em um instante? É exatamente assim que muitos estão começando a perceber a gravidade do que está por vir. E você, como uma mulher de fé, tem um papel crucial nesse enredo. Você se lembra de momentos da sua vida em que a fé foi testada? Aqueles desafios que pareciam insuperáveis, mas que, no final, se tornaram grandes lições? Agora é a hora de usar essas experiências para encorajar outras mulheres.
Pense em como você pode compartilhar sua história, seu testemunho e inspirar aqueles ao seu redor a manter a esperança viva. Você está pronta a se tornar uma voz de encorajamento? Eu tenho esperança, se você acredita que sua história pode fazer a diferença. À medida que avançamos, a importância de construir uma rede de apoio se torna ainda mais evidente. É hora de se unir a outras mulheres que compartilham da mesma fé e visão. Imagine um grupo de amigas, cada uma trazendo sua força, suas experiências e sua fé para criar um espaço seguro e acolhedor. Juntas, vocês podem enfrentar qualquer tempestade. Que tal organizar encontros regulares para orações, discussões e apoio mútuo? Deixe Eu Confio em Deus se você sente que essa união é necessária. E o que vem a seguir pode surpreendê-la. As profecias de Padre Pio não falam apenas de desafios, mas também de oportunidades. Oportunidades para crescer, para se reinventar e para aprofundar sua conexão espiritual. Você já parou para pensar em como esses momentos difíceis podem ser um convite para uma transformação pessoal? Imagine-se emergindo de uma crise mais forte do que nunca, com uma fé renovada e um senso de propósito claro. Declare Eu Creio se você acredita que pode sair vitoriosa dessa jornada. A verdade é que a fé não é apenas uma crença, é uma prática diária. E você pode começar agora mesmo. Reserve um tempo para se conectar com sua espiritualidade, para ouvir a voz de Deus em sua vida. Pense em como a oração pode ser um refúgio em tempos difíceis. Visualize-se em um espaço tranquilo, orando e buscando direção. Isso não é apenas um momento de paz, mas uma preparação para os desafios que estão por vir. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se você sente essa conexão em seu coração. À medida que continuamos a explorar as profecias, é essencial lembrar que a esperança é uma força poderosa. Mesmo quando tudo parece incerto, sua fé pode ser a luz que guia você e aqueles ao seu redor. O que você fará quando os momentos de dúvida surgirem? Como você se tornará uma fonte de inspiração para aqueles que não conseguem enxergar além da escuridão? Pense em como você pode cultivar essa luz dentro de si e compartilhá-la com o mundo. Declare: Amém, eu creio, se você está pronta para ser essa luz. Estamos vivendo tempos desafiadores, mas a história nos ensina que, em meio à adversidade, surgem os maiores líderes e as maiores mudanças. Você pode ser uma parte fundamental dessa transformação. Pense em como você pode influenciar positivamente sua família e amigos. Seja a voz que traz consolo e esperança, mesmo em tempos de incerteza. Deixe Eu Confio se você acredita que sua influência pode ser transformadora. E para concluir, quero que você guarde em sua mente e coração esta mensagem poderosa. A fé é um movimento, uma jornada contínua. E cada passo que você dá em direção à luz é um ato de coragem. Você está pronta para se levantar e fazer a diferença? O futuro pode parecer nebuloso, mas juntas podemos iluminar o caminho. A hora de agir é agora. O que você está prestes a descobrir pode ser o ponto de virada que tanto esperava. À medida que nos aprofundamos nas profecias de Padre Pio, é crucial que você entenda que essa jornada não é apenas sobre os desafios que virão, mas sobre como podemos nos preparar para enfrentá-los com fé e coragem. Você se sente preparada para essa missão? O que vem a seguir pode ser a chave para a transformação da sua vida e da vida de muitos ao seu redor. Enquanto as informações continuam a emergir, uma preocupação crescente se transforma em uma oportunidade de despertar espiritual. As profecias falam de um tempo de purificação, onde muitos serão chamados a rever suas prioridades e a fortalecer sua conexão com Deus. Isso pode soar assustador, mas também é um convite para se reerguer e redescobrir sua fé. Pense em quantas vezes você já se sentiu chamada a algo maior, a uma missão que transcende o cotidiano. Escreva Eu Creio se você sente esse chamado em seu coração. E agora, imagine-se cercada por outras mulheres que compartilham do mesmo propósito. Juntas, vocês podem criar um círculo de apoio, um espaço onde cada uma pode expressar suas preocupações, dúvidas e principalmente suas esperanças. Uma comunidade unida pode ser a força que transforma a adversidade em crescimento. Você já pensou em como seria poderoso se reunir com amigas para discutir a fé, compartilhar experiências e orar juntas?
Declare Amém, eu creio, se você está disposta a ser parte de algo maior. O que vem a seguir é uma revelação que pode mudar tudo. Padre Pio também falou sobre a força da oração coletiva. Ele acreditava que, quando nos reunimos em oração, criamos uma rede de energia espiritual que pode mover montanhas. Imagine você e suas amigas, unidas em oração, clamando por proteção e sabedoria nos tempos difíceis que se aproximam. Que transformação isso poderia gerar em sua vida e na vida de quem está ao seu redor? Deixe Eu confio em Deus, se você acredita no poder da oração. E não podemos esquecer do papel fundamental da ação. As profecias de Padre Pio não são apenas previsões passivas. Elas exigem que nos posicionemos. O que você pode fazer? Como pode ser uma agente de mudança em sua comunidade? Pense em como você pode levar esperança para aqueles que estão perdidos ou desanimados. Você já pensou em voluntariar-se, organizar eventos ou até mesmo criar um grupo de apoio? A sua ação pode ser a luz que alguém está esperando. Declare Eu tenho esperança, se você está pronta para agir. À medida que avançamos, é importante reconhecer que a jornada não será fácil. Haverá momentos de dúvida e medo, mas lembre-se das palavras de encorajamento que sempre estiveram presentes em sua vida. A fé é uma escolha diária, e você tem o poder de escolher lutar pela luz, mesmo quando as sombras parecem se aproximar. Você já se viu em momentos de dificuldade e conseguiu encontrar a força para continuar? Essa força está dentro de você. Escreva Jesus, eu confio em vós, se você sente essa força pulsando em seu ser. E agora, pense nas histórias de superação que você conhece. Mulheres que, mesmo diante de grandes desafios, conseguiram se reerguer e se tornar exemplos de fé e resiliência. Você pode ser uma dessas mulheres. A sua história pode inspirar outras a não desistirem. Imagine como seria impactante saber que, através de suas palavras e ações, você pode tocar a vida de alguém e ajudá-la a encontrar o caminho de volta à fé. Deixe Eu confio, se você acredita que sua história pode fazer a diferença. O que vem a seguir pode ser uma revelação ainda mais profunda. Os documentos vazados sugerem que a vulnerabilidade da sociedade pode ser um chamado para o fortalecimento da espiritualidade individual e coletiva. Isso significa que, em vez de sucumbir ao medo, você pode se tornar uma líder, uma guia para aqueles que buscam respostas. Você está disposta a assumir esse papel? Pense em como você pode ser um exemplo de esperança e fé para sua família e amigos. Declare Amém, eu creio, se você sente que pode ser essa luz. E enquanto você reflete sobre isso, saiba que a sua jornada é única. Cada uma de nós tem desafios diferentes, mas a força que vem da fé é universal. A conexão com Deus é uma fonte de poder que não deve ser subestimada. Você já percebeu como momentos de oração podem trazer paz mesmo nas tempestades mais turbulentas? Imagine-se mergulhando nesse espaço sagrado, onde cada palavra de oração se transforma em uma armadura contra o desespero. Escreva, Deus é fiel, se você reconhece a importância dessa conexão. Mas, ao mesmo tempo, não podemos nos esquecer das realidades do mundo. As profecias de Padre Pio nos alertam sobre crises que podem abalar a fé das pessoas. Você já viu como a dúvida pode se espalhar como fogo em palha seca? É nosso dever ser defensores da fé, manter a esperança viva e ajudar aqueles que estão perdidos. Você sente que tem essa responsabilidade? Nunca subestime o poder de uma conversa encorajadora com alguém que precisa ouvir que a fé ainda é uma opção viável. Deixe Eu tenho esperança, se você acredita que pode ser essa voz. À medida que avançamos, considere o papel que você pode desempenhar na transformação de sua comunidade. Pense em como você pode se envolver em iniciativas que promovam a solidariedade e o apoio mútuo. Seja através de orações, doações ou mesmo ouvindo aqueles que estão passando por dificuldades. A sua atitude pode ser a faísca que acende a chama da esperança em alguém. Você está pronta para se envolver? Declare, eu confio em Deus, se você está disposta a fazer a diferença. E enquanto refletimos sobre o futuro, lembre-se de que a fé é uma jornada contínua. Você não está sozinha nessa caminhada. Muitas outras mulheres compartilham de suas preocupações e esperanças. Juntas, vocês podem criar um movimento de fé que ressoe através de gerações.
Imagine o impacto que isso pode ter não apenas em sua vida, mas nas vidas das futuras gerações. Pense em como suas ações hoje podem moldar um amanhã mais esperançoso. Escreva "Eu creio" se você está animada para fazer parte dessa transformação. Em conclusão, quero que você leve consigo esta mensagem poderosa. A esperança é uma escolha. E apesar dos desafios que 2025 pode trazer, você tem o poder de moldar seu destino através da fé e da ação. Você está pronta para essa jornada? A hora de agir é agora. Lembre-se de que cada passo que você dá em direção à luz é um ato de coragem e determinação. Juntas, podemos enfrentar os desafios e emergir mais fortes do que nunca. À medida que nos aproximamos deste momento crucial, é vital que você compreenda a profundidade das profecias de Padre Pio. Ele não apenas previu crises e desafios, mas também enfatizou a importância da união e da fé como ferramentas de superação. Você já parou para pensar em como a solidariedade pode ser uma força poderosa em tempos de incerteza? Imagine-se cercada por mulheres que compartilham do mesmo propósito, unidas em oração e ação, enfrentando o que está por vir com coragem. Deixe "Eu confio" se você acredita que juntas podem criar um impacto real. E o que vem a seguir pode ser ainda mais surpreendente. As profecias também falam sobre um despertar espiritual que pode surgir em meio ao caos. Você já sentiu essa chama dentro de si? Um desejo de se conectar mais profundamente com sua espiritualidade? Essa busca pode ser a chave para não apenas a sua transformação pessoal, mas para inspirar outras ao seu redor. Imagine-se liderando esse movimento, sendo um exemplo de fé e esperança em sua comunidade. Declare "Amém, eu creio" se você sente que pode ser essa líder. Mas não se esqueça, a jornada não será fácil. Haverá desafios ao longo do caminho e a dúvida pode tentar nos paralisar. Você já se sentiu assim, como se estivesse à beira de desistir? Isso é normal, mas é exatamente nesses momentos que precisamos nos lembrar da força que vem da oração e da comunidade. Pense em quantas vezes você encontrou conforto na fé, em como a oração pode trazer clareza e paz em meio à tempestade. Escreva "Deus é fiel" se você já experimentou essa paz em sua vida. E enquanto caminhamos juntos, lembre-se de que cada um de nós tem um papel único a desempenhar. Sua história, suas experiências e sua fé podem ser a luz que guia outras mulheres em sua jornada. Você já pensou em como seu testemunho pode ressoar e inspirar aqueles que estão perdidos? Imagine compartilhar sua sabedoria e encorajar outras a se levantarem e lutarem pela fé. Deixe "Eu tenho esperança" se você acredita que sua voz pode fazer a diferença. Os documentos vazados indicam que a crise que se aproxima não é apenas externa, mas também interna. Muitas pessoas estão lutando com crises de fé, dúvidas e medos. Você já encontrou alguém passando por isso? Como você reagiu? Pense em como uma palavra encorajadora ou um gesto de apoio pode mudar tudo. Você pode ser a mão amiga que alguém precisa. Declare "Eu confio em Deus" se você está disposta a ser essa presença de apoio. Enquanto continuamos a explorar as mensagens de Padre Pio, é essencial reconhecer que a fé é uma jornada que requer compromisso e ação. Como você pode se preparar para os desafios que se aproximam? O primeiro passo é fortalecer sua conexão com Deus. Reserve momentos de silêncio, oração e reflexão. Imagine-se conectando com seu eu interior, recebendo inspirações divinas que a guiarão. Essa prática não apenas a fortalecerá, mas também será um farol para aqueles que buscam orientação. Escreva "Jesus, eu confio em vós", se você se compromete a dedicar tempo à sua espiritualidade. E agora, pense no poder da comunidade. O que você pode fazer para reunir mulheres ao seu redor? Organizar encontros, criar um grupo de oração ou até mesmo promover discussões sobre fé e esperança. Você já pensou em como uma simples reunião pode transformar vidas? Imagine o impacto que isso pode ter, unindo as pessoas em torno de um propósito comum. Deixe "Eu confio" se você acredita que a união é essencial para enfrentar os desafios. À medida que as revelações se desenrolam, é importante estar atenta às mudanças ao seu redor. O que você percebe em sua comunidade?
As conversas estão mudando? As preocupações estão crescendo? E isso é um sinal de que as pessoas estão buscando respostas e você pode ser uma das que as guiam. Pense em como compartilhar suas experiências pode ajudar outras mulheres a encontrar clareza em meio à confusão. Declare, amém, eu creio, se você se sente chamada a ser essa voz. E quando a dúvida e o medo se aproximarem, lembre-se das promessas de Deus. Ele nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais sombrios. Você já sentiu essa verdade em sua vida? A certeza de que, mesmo em meio à tempestade, há um propósito maior se desenrolando? Essa é a essência da fé. Escreva, Deus é fiel, se você confia que Ele está sempre ao seu lado. À medida que nos aprofundamos nas profecias de Padre Pio, é crucial que você mantenha sua mente aberta e seu coração receptivo. As mensagens que estão surgindo podem trazer à tona verdades incômodas, mas são necessárias para nosso crescimento espiritual. Você está disposta a enfrentar essas realidades e usar sua fé como uma âncora? Pense em como essa jornada de autodescoberta pode fortalecê-la e prepará-la para os desafios que virão. Deixe "Eu tenho esperança" se você acredita que essa jornada é essencial. E enquanto refletimos sobre o que está por vir, lembre-se de que a esperança é uma escolha que você pode fazer todos os dias. Mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis, você pode optar por ver a luz em meio à escuridão. Imagine-se acordando todos os dias com a determinação de ser uma força de amor e esperança. Isso não é apenas uma escolha, mas um compromisso com a sua fé e com aqueles ao seu redor. Declare "Eu creio" se você está pronta para fazer dessa escolha a sua verdade. Estamos prestes a entrar em um novo capítulo e você tem a oportunidade de ser uma protagonista nessa história. O que você fará com as revelações que estão por vir? Como você se preparará para o futuro? Lembre-se de que a transformação começa dentro de você e quando você se compromete a fazer a diferença, pode mudar não apenas sua vida, mas também a vida de muitos outros. A hora de agir é agora. À medida que nos aprofundamos nas revelações sobre o que está por vir em 2025, é essencial que você compreenda a urgência dessa mensagem. As profecias de Padre Pio não são meras previsões, são chamadas à ação. Você já se sentiu como se estivesse diante de uma encruzilhada, com o destino de sua vida em suas mãos? Agora é o momento de decidir. Você está pronta para se levantar e ser a voz da esperança que tantas pessoas precisam ouvir? Os documentos vazados falam sobre mudanças não apenas no mundo exterior, mas também no interior de cada um de nós. As crises que se aproximam podem servir como um catalisador para o crescimento espiritual. Pense em quantas vezes você já enfrentou dificuldades e, no final, saiu mais forte e mais sábia. Agora imagine que esse mesmo processo pode se desdobrar em uma escala maior, envolvendo comunidades inteiras. Você se sente chamada a ser parte dessa transformação? Deixe "Eu confio" se você acredita que pode impactar a vida de outras pessoas. E enquanto você reflete sobre sua jornada, é importante que você também se lembre da força que vem da oração. Padre Pio sempre enfatizou a importância de manter uma comunicação constante com Deus. Você já teve um momento em que se sentiu completamente conectada com o divino? Aqueles instantes em que tudo parece fazer sentido e você sente que está sendo guiada? Reserve um tempo todos os dias para essa conexão. Visualize-se em um espaço sagrado, onde a paz envolve sua alma e você pode ouvir a voz de Deus. Deus é fiel, se você sente a necessidade de fortalecer essa conexão. Mas, assim como a luz não pode existir sem a escuridão, também enfrentaremos desafios que testarão nossa fé. Você já se perguntou como lidará com a incerteza e o medo que podem surgir? A verdade é que, mesmo nos momentos mais desafiadores, você pode ser um farol de esperança. Pense em quantas vezes você já foi um apoio para alguém em sua vida. Agora é a hora de expandir essa luz, de ser a mão amiga que outros precisam. Declare "Eu tenho esperança" se você está disposta a ser essa força de apoio. Enquanto isso, as tensões sociais e espirituais começam a aumentar em várias partes do mundo. Você já percebeu como as conversas ao seu redor mudaram? As divergências de opiniões estão se transformando em conflitos. Como você pode ser uma mediadora em meio a isso?
Imagine um cenário em que, ao invés de alimentar a divisão, você busca a unidade através da empatia e da compreensão. A sua voz pode ser um agente de mudança. Você está pronta para se posicionar e promover a paz? Deixe "Eu confio em Deus" se você acredita que a união é a chave para superar os desafios. À medida que nos aproximamos da transformação que 2025 pode trazer, é importante que você também se lembre da força da comunidade. Pense em como você pode reunir outras mulheres ao seu redor, criando um espaço seguro onde todas possam compartilhar suas experiências, dúvidas e esperanças. A força coletiva de um grupo unido pode ser inigualável. Você já pensou em como isso poderia se manifestar na sua vida? Que tal organizar encontros, grupos de oração ou até mesmo eventos onde a fé e a solidariedade sejam os temas centrais? Declare "Amém, eu creio" se você está disposta a dar esse primeiro passo. E aqui está a verdade que pode surpreendê-la. Os desafios que virão também trarão oportunidades. Oportunidades para se reinventar, para se conectar mais profundamente com sua espiritualidade e para ajudar aqueles que estão ao seu redor. Você já parou para pensar em como esses momentos difíceis podem ser um convite para um novo começo? Imagine você emergindo dessas crises não apenas como uma sobrevivente, mas como uma líder, uma fonte de inspiração para outros. Escreva "Eu creio" se você sente que tem o poder de transformar sua realidade. À medida que as revelações de Padre Pio se tornam mais evidentes, lembre-se de que a fé é uma jornada contínua. Você não está sozinha nessa caminhada. Muitas outras mulheres compartilham de suas preocupações e esperanças, e juntas vocês podem criar um movimento poderoso. Você já se imaginou sendo parte de uma comunidade de mulheres que se apoiam mutuamente, que se reúnem em oração e que se encorajam em momentos difíceis? Isso não é apenas um sonho, é uma possibilidade que pode se tornar realidade. Deixe "Eu confio" se você acredita que juntas podem criar um impacto significativo. E enquanto você reflete sobre seu papel na transformação, não se esqueça de que a sua voz é importante. Você pode ser a porta-voz da esperança, a defensora da fé que muitos estão buscando. Pense em quantas vezes você já encontrou consolo nas palavras de outra pessoa. Agora, imagine você sendo essa fonte de conforto e inspiração. Você está pronta para compartilhar sua história, para encorajar outras a se levantarem e a lutarem pela fé? Declare "Eu tenho esperança" se você está disposta a ser essa voz. Agora, enquanto nos aproximamos do final deste capítulo, lembre-se de que a esperança é uma luz que nunca se apaga. Mesmo quando tudo parece incerto, mantenha sua fé firme e sua mente aberta. Você tem o poder de moldar seu destino através da fé e da ação. A hora de agir é agora. Você está pronta para esta jornada? Porque juntas podemos enfrentar os desafios que 2025 nos reserva e emergir mais fortes do que nunca. Escreva "Amém, eu creio" se você está pronta para ser uma parte ativa dessa transformação. O que está por vir requer coragem, determinação e a certeza de que, mesmo em meio a desafios, a luz da fé sempre prevalecerá. Você já se sentiu como se estivesse em um campo de batalha, lutando contra o desespero e a incerteza? A verdade é que você não está sozinha. Há uma comunidade esperando para se unir a você, para lutar ao seu lado. Você está disposta a dar esse passo? Deixe "Eu confio em Deus" se você acredita que juntas podem superar qualquer obstáculo. À medida que essa jornada avança, lembre-se de que a sua história não terminou. Cada dia é uma nova oportunidade para se conectar com sua fé, para se unir a outras mulheres e para ser a luz que brilha em meio à escuridão. Pense em como você pode compartilhar essa luz com aqueles que precisam dela. A sua presença pode ser a diferença na vida de alguém. Declare "Eu tenho esperança" se você está pronta para ser essa luz. Agora, ao olharmos para o futuro, que tal se comprometer a cultivar a esperança e a fé? Cada pequeno ato de bondade, cada oração e cada palavra de encorajamento pode contribuir para criar um mundo mais positivo. Você já parou para pensar no impacto que uma simples ação pode ter? Acredite, você pode ser essa agente de mudança. Escreva "Jesus, eu confio em vós" se você está disposta a se comprometer com essa jornada de fé e esperança.
E conforme nos aproximamos do final desta revelação, lembre-se de que você é uma mulher forte e resiliente. Você já enfrentou desafios antes e pode enfrentar qualquer coisa que venha pela frente. A fé é uma escolha diária e você tem o poder de escolher ser uma fonte de luz e amor. A hora de agir é agora. Você está pronta para essa transformação? Declare: Amém, eu creio, se você está disposta a abraçar sua fé e a se unir a outras mulheres nesta jornada rumo a 2025 e além.